Na paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, bom dia, bom dia para todos do canal. Você que faz parte do canal, você que ainda não faz parte do canal, eu sou o pastor Nilson Alves. Estamos nessa série interpretando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você tem desejo de conhecer mais da palavra do Senhor, então você está no lugar certo. Eu quero mandar a paz do Senhor aí para Morgana, seu pai e sua mãe, a dona Cláudia, e Jurandir. Nós vamos dar continuidade. Hoje é a aula 10. Nessa aula 10 nós vamos continuar falando de Ló. Depois que saiu de Sodoma e Gomorra, depois de ser destruído ali Sodoma e Gomorra. Então vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 30, diz assim, ó: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar, e uma caverna, habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Preste bem atenção que Ló ele saiu dessa cidade, a primeira cidade que ele foi, depois que ele saiu de Sodoma e Gomorra, foi essa cidade chamada Zoar. No começo ele disse para os anjos que ele temia a ir para os montes. E ele decidiu ir com as duas filhas para Zoar. Só que agora ele já está querendo vir para o monte. Primeiro ele temia morrer e ir para o monte. Agora ele sai de Zoar e vai para o monte. Ló muda de ideia e vai para o monte, onde originalmente era para ele ter ido antes, lá no capítulo 19 e versículo 19, mas ele disse para o anjo que não queria ir para Zoar, ou para o monte, e depois agora ele decide ir para Zoar. Vamos dar continuidade, versículo 31. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Presta bem atenção, né, que ali a mais velha fala para a mais moça que não tem homem ali naquela terra e elas tinham que continuar gerando filho como era o costume daquelas terras. Então, qual é o plano delas? Quais são os projetos delas duas, né, com o seu pai? Então, vamos conhecer o que aconteceu. Para quem não conhece essa história, né, de Ló com as suas duas filhas. Aí elas disse, versículo 32, vem, façamos-lo beber vinho, deitamos nós com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Presta bem atenção que naquele tempo era assim mesmo. A descendência não podia parar. Então eles tinham que continuar, estar ali entre família. Então agora elas projetam um projeto. Nota-se a influência que Sodoma e Gomorra tiveram nas filhas de Ló. Depravação. As filhas de Ló aprendeu em Sodoma e Gomorra a depravação. Lembrando que quando elas saíram de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que elas eram virgens. Elas estavam se preparando para se casar. Mas agora o projeto delas muda, não tem mais os namorados, os noivos, não tem mais outros homens, então a influência vai surgir na cabeça da irmã mais velha. Versículo 33. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Olha que situação, né? Então, ele estava alcoolizado. O vinho embebedou. Por que pregamos contra a bebida? Seja vinho, seja ela qual for. Tem o álcool teor, não pode beber. Olha o que causou na vida de Ló. Porque muitos dizem, um vinho, beber vinho. Olha aí, o vinho do pecado. Então, né, se deitou com ele,
sem que ele o notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. Versículo, vamos para outro. Então, o que aconteceu nisso aqui? Pessoas alcoolizadas nem sempre ficam impotentes para o ato sexual. Entenda uma coisa, você que está ouvindo. Então, nem todo mundo que bebe fica impotente. Vamos lá. Muito pelo contrário, muitos entram a pombagira, né? Capítulo 19, versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai. Olha. Então, a primeira embebedou o pai, se deitou com ele, teve relação sexual, e agora vai ser a segunda. Então fica uma interrogação de como elas conseguiram que Ló não descobrisse o que ocorreu. Então, Gênesis agora 35, 36, capítulo 19, versículo 35 e 36. É bom que você esteja sempre com sua Bíblia. De novo, pois, deram naquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló concederam do próprio pai. Então elas embebedaram o pai. Para quê? Qual foi o projeto, né? Se não havia proibição de casar com parente, qual teria sido o pecado delas? Então vamos lá, né? Nós vamos conhecer a descendência de Ló com as suas duas filhas. Então, de Ló com a sua filha mais velha, nasceu Moabe, que vai se transformar os Moabitas. E da filha de Ló mais nova, nasceu Benjamim, que é a descendência dos Moamonitas. Então, desse Benjamim, é aquela descendência de Amonitas. Vai notando esses nomes. Está lá no livro de Gênesis 19, 37 e 38. Então, da filha mais nova, do Benjamim, que vem a descendência dos Amonitas. E da mais velha, que foi a primeira, foi Moabe. E aí veio de Moabe os Moabitas. Moabe, a gente conhece bem a história no livro de Ruth, de quando aquela família foi para Moabe, terra de Moabe, porque faltou pão na casa do pão. Então vamos lá. Essas descendências mais tarde ia se transformar no inimigo do povo de Deus. Então amanhã nós vamos para o capítulo de número 20, para a gente pegar mais detalhadamente. Amém? Então que Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar, comentar, dê o like de gostei. E vamos que vamos lá. Cada dia nós estudamos um capítulo até nós chegar em Apocalipse. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito como eu aprendo com vocês. Fica com Deus, até amanhã e Deus o abençoe.